Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor André falando. Gostaria de dizer o seguinte: nós estivemos pautando essa disciplina tão interessante por vídeos que eu já tinha gravado anteriormente para um projeto meu na época da Covid e que eu acho que foram vídeos muito pertinentes e tem assim uma ampla relação com essa temática que nós estamos abordando agora. Só esclarecendo esse detalhe, então a nossa dinâmica é justamente essa, que vocês assistam a esses vídeos e que a gente possa promover uma discussão interativa aqui nesse espaço, através das atividades e também por meio das perguntas que vocês também poderão lançar para mim aqui no Moodle. E agora a gente está na parte do Vamos Falar de Poesia, em que eu também enviei um vídeo em que comento o episódio do Canto das Sereias em Homero e fazendo o link com Maurice Blanchot, mais especificamente com este livro, O Livro por Vir. Então hoje eu gostaria de tentar elaborar aqui alguns comentários tentando envolver essas e outras questões no sentido de ressaltar a importância dessa nossa disciplina, pessoal. Vocês que estão almejando a carreira de letrólogos, a prerrogativa básica, então, para a gente poder começar a pensar melhor isso, a prerrogativa básica é a leitura e a escrita, pessoal. Não tem como a gente fugir. E eu digo para vocês, eu me considero muito um professor leitor, acima de tudo. Porque a leitura, ela chegou na minha vida muito cedo. Sempre fui um apaixonado por esse universo. E eu acho que eu sou o que eu sou hoje muito por conta da leitura de inúmeros livros. Mas a leitura também a gente tem que pensar o seguinte, ela não se restringe apenas ao universo dos livros, ao universo literário, ela se expande, não é verdade? A gente pode pensar numa perspectiva de leitura de mundo, isso é muito interessante, porque vai além do texto que está ali escrito no livro. Quando a gente assiste a um filme, nós estamos realizando uma leitura ali de uma outra mídia, estamos tendo contato com outras experimentações, mas estamos lendo. Quando a gente sai à rua para poder passear, para poder caminhar, estamos ali realizando a nossa leitura daquele pequeno universo, se vocês me permitem essa expressão tanto quanto maluca, mas é um universo mesmo que está ali perante os nossos olhos com infinitas coisas. Então, quanto mais leitores a gente for, melhor será, porque nós teremos uma abertura, melhor dizendo, nós teremos uma amplitude desse olhar que vai se refinando a cada experiência leitora. E a gente inclui aí a questão dos livros, obviamente, né? Então, eu passei para vocês, naquela nossa primeira atividade, a leitura do conto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. É um conto muito rico
para a gente poder elaborar essas reflexões sobre o apaixonamento que tem que ser a experiência leitora. Tomar aqui um pouquinho do meu chá na canequinha da Eleven lá do Stranger Things, que eu ganhei da minha sobrinha. Bom, logo aqui no início, pessoal, a gente tem a descrição dessa personagem antipática que a Clarice coloca para nós como sendo a detentora de todos os atributos possíveis, atributos positivos possíveis para quem ama a leitura. Ela era filha de um dono de livraria, mas isso não a ajudava muito, porque ela era um ser humano um tanto estranho, não é verdade? A personagem que narra o conto para nós, que é a verdadeira apaixonada aí pela perspectiva da leitura e pelo livro aqui, no caso do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Então, depois de inúmeras questões que são colocadas aqui, várias tentativas dessa menina atrapalhar o ímpeto da nossa heroína leitora, a gente chega lá ao final em que as coisas são resolvidas, depois de um certo clímax e tudo mais. Aí a gente chega naquela parte que eu acho que é a parte fundamental para a gente poder pensar aqui os nossos pontos principais. Então ela diz assim: como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada, peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Olha que bonito isso. O coração pensativo quase que coligado à mente. Coração e mente uma coisa só, porque o objeto livro, ele estava ali pulsante em suas mãos. E ela desejosa de encarar com todas as forças o prazer que estava se avizinhando. E essa ideia do prazer é associada à leitura. É algo que está muito evidenciado aqui e que tem que ser por nós, professores. E eu já considero vocês como professores. Vejam só, nós professores devemos divulgar isso amplamente aos nossos alunos. É um momento de prazer, é um momento de correlação nossa com uma experiência muito inusitada, que por vezes tem relação com o quê? Tem relação com a visão de alguém que talvez nem exista mais. Quando a gente toma contato com um livro do Machado de Assis, por exemplo, a gente pega lá para ler o Dom Casmurro, um livro que foi escrito na transição do século XIX para o século XX. Machado faleceu em 1908. 1904 foi a Carolina, a esposa dele. Enfim, mas vejam só, o Machado aqui, neste mundo nosso contemporâneo, fisicamente não mais está, mas ele se faz presente, mais vivo do que nós
através de sua obra. A gente discute o Machado de Assis o tempo todo, nós que somos brasileiros, somos leitores de literatura brasileira e, enfim, falamos a língua portuguesa do Brasil, somos aí apaixonados por Machado de Assis, dentre outros escritores. Eu, particularmente, sou muito fã de Machado e Guimarães Rosa. Mas vejam só, o Machado mais vivo do que nunca. E continuará vivo através dos seus livros. E esse apaixonamento que os leitores eles nutrem por seus escritores, isso já é uma outra dimensão, porque a gente tem a questão da paixão pelos livros e a paixão por determinados escritores e tudo mais. A coisa vai se ampliando, não é verdade? Mas é interessante a gente pensar sobre a questão da leitura, e aqui o finalzinho do conto da Clarice vai muito nesse direcionamento. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Então vejam só essa questão da brincadeira, do cultivo do mistério da leitura. E esse mistério da leitura passando pela perspectiva da sedução e do desejo, como nos disse já em certa vez Roland Barthes, naquela maravilhosa aula que ele deu no Collège de France, que gerou um livro que se intitula Aula. Ele diz que a perspectiva da leitura passa pela questão do saber e do sabor. Não tem como a gente dissociar um do outro. Então aqui a nossa jovem leitora, ela está em estado de graça, essa é a grande verdade. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Então, este momento é interessante porque ela está falando dela própria no futuro. Ela, como a pessoa que no futuro está escrevendo contos, se relembrando de sua infância, ela diz que a felicidade para ela seria clandestina, ou seja, algo que não aconteceria a todo momento. E isso é a mais pura verdade da vida. Nós temos instantes de felicidade. A felicidade não é plena, total a todo momento. Em alguns instantes ela se materializa de forma intensa e já vale muito. Bom, enfim, voltando aqui para a questão da leitura. Como demorei? Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Ou seja, ela se coloca num lugar ali de plenitude. Quando a gente pensa assim, eu queria ser o quê? Aí muitas das vezes vem na nossa mente, eu queria ser uma rainha, eu queria ser um rei, para poder desfrutar de tudo, daquilo que o mundo possa me oferecer. Na condição de leitores, isso acontece, porque a gente está vivenciando aquela dinâmica ali de trocas com aquele universo que está sendo mostrado para nós ali no livro. O universo escrito que vai além das palavras. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Olha que maravilha isso. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Esta finalização é muito forte.
porque nos dá uma ideia de entrega. Ela estava ali se entregando para o seu, digamos assim, o seu amor. Ali talvez ela tenha descoberto a sua grande vocação, a vocação leitora. E eu digo para vocês o seguinte, eu sempre leio este conto, que tem um momento ali que ela fala das ruas do Recife e tudo mais, né? Então eu leio este conto pensando muito na própria Clarice Lispector e ela falando dela, como se ela estivesse falando dela e como se essa história tivesse acontecido com ela. Eu não sei se é verídica ou não, mas enfim, a questão da leitura transformou a Clarice, tornando-a uma das maiores escritoras brasileiras, apesar dela ter nascido na Ucrânia, mas ela, muito jovenzinha, veio para o Brasil e se naturalizou, então é uma escritora brasileira, escrevia em língua portuguesa e tudo mais. Bom, então, pessoal, dentro dessa perspectiva aí do apaixonamento que a gente tem que ter pela leitura, eu comento com vocês só muito brevemente, né? Não vou desenvolver isso porque eu já desenvolvi naquele vídeo anterior que eu coloquei para vocês aí no Moodle, mas vejam só a questão do livro Porvir do Blanchot. O Blanchot, ele estabelece um paralelo entre a questão do Canto das Sereias e a literatura. A literatura, aquela coisa que entorpece, é ao mesmo tempo algo, digamos assim, suave, mas que se torna, em certa medida, perigoso. Por que perigoso? Porque nos tira do lugar comum. Faz com que a gente possa se questionar acerca das coisas que acreditamos, envolvendo nossas crenças, idiosincrasias e tudo mais, quando a gente se permite. Por isso mesmo que é algo perigoso, porque pode nos levar além, e esse perigo é muito bem-vindo. E como a gente disse que falaria um pouco de poesia, eu trouxe aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade para a gente comentar. Deixa eu só localizar aqui para vocês. Poxa vida, agora vai ser difícil, que eu vou ter que procurar mesmo. Vamos lá. Enquanto isso, só um detalhezinho aqui para a gente poder não perder tempo. Eu vou pedir também mais uma atividade para vocês envolvendo algumas questões aqui que a gente vai comentar sobre o poema do Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem? Então vamos lá. Já estou quase localizando aqui, está na página 117. O poema se chama Procura da Poesia. É um poema que saiu num dos seus livros mais importantes, né? A Rosa do Povo, publicado em 1945. Então, num dado momento, eu gostaria de pedir para que vocês fizessem a leitura do poema na sua completude. Eu não farei isso porque é a questão do tempo. Já estamos com 20 minutos de vídeo, eu não gostaria de me estender muito. Mas vejam só. Penetra surdamente no reino das palavras. É o Drummond falando. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eiros sós e mudos
em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Então vejam só que interessante, o Drummond ele está aqui conversando com quem? O eu lírico drummondiano está conversando com futuros poetas, ou então os próprios poetas contemporâneos seus. E ele comenta sobre essa perspectiva da descoberta do poema. Isso vai muito na direção da própria ideia de criação daquele poema, do futuro poema. Então ele vai falando coisas aqui muito profundas. O reino das palavras, ele configura essa alegoria como se existisse um reino das palavras em que o poeta ele teria justamente a condição de, nesse lugar iluminado, adentrar. E ali ele pode, efetivamente, a partir da sua experiência, a partir da sua convivência com essas palavras, a afinidade que ele tem com essas palavras, ele pode ali, muito devagarzinho, ele vai se achegando e construindo esse poema a partir das palavras que vão ao encontro dele. É uma coisa muito, muito misteriosa e magnífica. Bom, enfim, aí ele chega numa parte fundamental, na minha opinião. Ele fala assim: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Ou seja, nem todo mundo vai ter condição de desvendar esse reino das palavras. Essa coisa de levar a chave, quem é que tem a condição de levar a chave? É o poeta que verdadeiramente se entrega? Eis o mistério da criação. Aí ele finaliza o poema. Repara, ermas de melodia e conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desespero. Porque é aquele tal negócio, trabalhar com quem se aventura a ser escritor sabe muito bem que o ofício é árduo, pode se tornar uma espécie de desespero, o desespero da página em branco e por aí vai. Tem um escritor que eu sou apaixonado por ele, é o Roberto Bolanho, escritor chileno, já falecido, infelizmente, morreu em 2003. Ele dizia o seguinte: ele preferia muito mais ser um leitor do que um escritor, porque o leitor é aquela coisa da entrega e aquela coisa tudo isso que eu estou falando para vocês desde o início aqui, essa coisa do prazer da descoberta, e escrever demanda um trabalho ali, uma dedicação e um certo desespero, por que não dizer isso, pegando na mão do Drummond, porque é exatamente isso, é complicado, mas também tem ali o seu quê de encantamento, claro, evidentemente.
Então eu gostaria de finalizar, já estamos com 26 minutos, gostaria de finalizar este meu vídeo salientando para vocês o seguinte, que nós devemos, para que possamos influenciar, vamos usar este termo, influenciar os nossos futuros alunos no sentido dessa abertura de mundo, no sentido dessa experiência tão fundamental que é a leitura, formando a opinião deles, nesse sentido. Nós somos formadores de opinião, inevitavelmente a gente tem que abraçar esse rótulo, mas vejam só, para a gente poder, com total plenitude, ser de fato tudo isso, formador de opinião, exemplo, influenciador, seja lá o que for, nós devemos essencialmente, nós devemos abraçar essencialmente a ideia da leitura. Nós devemos ser leitores para que possamos falar da leitura com toda a propriedade. Então esse é o ensinamento da aula de hoje.